Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Iluminando Consciências. E é com grande alegria que trazemos para você hoje o nosso querido Beto Peixoto para falar de um tema maravilhoso: características do homem de bem. Isso é muito bom para todos nós, que é o nosso anseio, a nossa vontade de nos aproximarmos mais de Deus, não é verdade? Mas a gente pede a você que continue conosco, porque temos a dica de livro e também o Pense Nisso para ajudar no entendimento, na compreensão desse tema. Vamos lá? Olá, meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs e irmãos, a paz do Senhor. Que neste momento Deus ilumine as nossas vidas. E hoje nós temos como reflexão da semana o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que vai falar sobre, traz como título o Sede Perfeitos, né? E no item, o primeiro item traz caracteres da perfeição, ou no caso, o homem de bem. No item, o homem de bem, no item 3 desse capítulo, os espíritos, através das interpretações de Allan Kardec, trazem um roteiro para que a gente possa, de alguma forma, entender, não compreender totalmente na amplitude da coisa, mas nos dar uma ideia do que é o homem de bem, né? Quais são as características de um homem de bem, quais os elementos que ele traz, que a gente pode identificar como um homem de bem. Neste item 3, sendo ipsiliter, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, e que pratica isso na sua mais alta pureza, se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei e se não cometeu mal, se fez todo o bem que poderia ter feito, claro, né? E se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, né? Se ninguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que gostaria que fizesse consigo, certo? Essa é a base para o pensamento e a construção das características e da imagem perfeita e valiosa de um ser humano de bem, de um espírito de bem, que é utilizar a máxima cristã do não fazer ao outro, de desejar ao outro aquilo que não gostaria que fizesse consigo, o que desejaria para si. É fazer aquela ideia da inversão, não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fizesse consigo, não desejar ao outro aquilo que não gostaria que desejassem para ti, e desejar sempre ao outro aquilo que gostaria que chegasse para você. Ainda falando sobre a questão dos caracteres da perfeição, o homem de bem, no livro, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele questionando os espíritos na questão 918 de O Livro dos Espíritos, ele tem a seguinte resposta dos espíritos quando ele pergunta quais seriam as características de um homem de bem, né? As características da perfeição. Os espíritos respondem da seguinte forma: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de amor e justiça, amor e caridade, né? E se interroga em sua própria consciência. Ele vai dizer isso, vai parafrasear basicamente o que se encontra no Evangelho, na questão, no item 918. E que muitas vezes a gente também vai encontrar essa imagem, essa representação, essa interpretação dos espíritos sobre esse pensamento do que as características do homem de bem, quando Paulo ele vai esclarecer, certo? No seu Evangelho, nos seus ensinamentos, ele também diz o seguinte: se o homem, se ele indaga ainda hoje quanto à solução dos problemas que aflige a nós e a atualidade terrestre, certo? Ele vai se envolver porque
ou através de que esse indivíduo ele vai se apresentar como um homem de bem. Esse indivíduo na sociedade que se preocupa com os problemas atuais, ele deve intimamente, para se apresentar e desenvolver as características de um homem de bem, é ser extremamente preocupado com a prática da caridade. A caridade para com o outro, a caridade para com o próximo, certo? E essa ideia de se desenvolver essa caridade, ela está muito focada, não é nas grandes coisas. Ninguém aqui está pedindo que você se torne uma irmã Dulce, uma Madre Teresa, um Chico Xavier, um Divaldo Franco, certo? Os grandes ícones da bondade e da caridade que a gente conhece tanto na atualidade quanto na história da humanidade, não. Ninguém está pedindo para que você se torne e produza uma obra como essa. A ideia de você se apresentar como um homem de bem demonstrando, estar demonstrando para as pessoas que você está no caminho da perfeição, é que a gente deve exemplar isso nas pequenas coisas. E aí a gente pode até elencar alguns elementos que a gente vive no cotidiano. Por exemplo, demonstrar gentileza diante da agressividade. Quando você encontra um irmão que está ali naquele momento em estertor de raiva, de agressividade, certo? De violência, você demonstrar para ele gentileza. Por exemplo, ao invés de você revidar com um palavrão ou com uma ofensa do mesmo teor, é você dizer: tenha calma, meu irmão, eu compreendo o que você está passando, vamos conversar. Me diga o que está acontecendo para ver se a gente pode resolver. É você oferecer a paz ao invés da guerra. Porque nesses momentos a gente costuma sempre tentar dar o troco. No cotidiano é assim, a gente pensa: se pisar no meu calo, eu piso também. Se me fizer o mal, eu devolvo em dobro. Eu não sou besta. A gente pensa assim na grande maioria, porque a sociedade atual, ela impõe o ser humano a ser egoísta. É uma sociedade competitiva, mas a gente também sabe que o nosso planeta está passando por uma modificação e que só retornará à Terra e permanecerá nesse processo de modificação do planeta aqueles que estiverem enquadrados no modus vivendi do pensamento cristão, certo? É a gente demonstrar também paciência para com o desequilíbrio do outro, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades como depressão, crise de ansiedade, crise no casamento, crise existencial. Existem pessoas que têm a necessidade de falar e tocar sempre no mesmo assunto, de lhe acusar coisas que você não fez, e você ter a paciência de ouvir e não revidar. Ter a paciência de entender que aquele irmão está no momento dele. São modelos que você pode trabalhar na sua vida, para a partir daí você produzir uma sociedade voltada para a perfeição, para a bondade, para a caridade, e assim você evoluir, demonstrando essas habilidades, demonstrando essas virtudes que é típica de um homem de bem, né? Ter uma fé viva perante as chamadas desilusões do caminho. Por exemplo, a gente sabe que quando nós passamos por dificuldades, a gente tende muitas vezes a pedir a Deus que nos leve, que nos tire da vida. Muitos tentam contra a própria sorte. Alguns começam a abominar até a religião que professar, porque Deus, diante das suas orações, não atendeu os seus pedidos. E a gente precisa entender que a gente precisa ter fé diante das chamadas desilusões dessa vida. Precisa ter fé diante das provações e acreditar que aquilo que está acontecendo é para o nosso bem, e perseverar até o último momento e não duvidar da presença e da ação de Deus nas nossas vidas. Então, o homem de bem, acima de tudo, ele praticar a caridade, a justiça, o amor, ele também tem fé. E essa fé deve ser demonstrada nos momentos difíceis, certo? Em cima dessa fé, construir o quê? O otimismo à frente das provas. Entender que você está passando por aquela prova, mas isso já vai passar, certo? Que isso já você vai estar liberado. E aceitar as mudanças que a vida nos impõe, porque muitas vezes o Senhor traça um objetivo para a gente, e a gente está tão ali apegado com o nosso momento de vida que a gente não quer mudar. A gente fica ali parado, e muitas vezes o que Deus quer e quer para nós é o melhor, e para a gente adquirir e receber esse melhor do Senhor, é necessário a gente sair da nossa zona de conforto e atender aquilo que o Senhor está no momento nos apresentando diante da nossa vida, né? E entender uma outra coisa, que a gente, em cima desse otimismo, em cima dessa fé, a gente precisa distribuir as bênçãos para todos, e não os amaldiçoar.
estar sempre em oração e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que a gente recebe e por aquilo que o outro também recebe, desejar o bem sempre. Então, ser perfeito é algo possível ao longo da construção de várias encarnações, mas para que isso aconteça é necessário que a gente, a partir do momento que nós entendemos que nós somos seres progressivos e que necessitamos evoluir e que recebemos o conhecimento, é necessário praticar. Então digo para vocês, por fim, que para sermos perfeitos é necessário praticar a lei de amor, justiça e caridade. Não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fizesse conosco. Muita paz e muita luz nesse momento. Tchau, tchau. Até uma próxima oportunidade. E a nossa dica de livro hoje é o livro O Homem de Bem, de Richard Simonetti. Esse livro, ele vai enfatizar aquilo que Kardec vai nos dizer, que nós nos aproximamos da perfeição moral quando nos dispomos a amar o próximo, trabalhando pelo seu bem com o exercício da caridade. E o livro também vai nos mostrar que o próximo é o nosso caminho para nós chegarmos a Deus. Então, todo o bem que lhe fizermos nos aproximará do Senhor. Se grande for o nosso empenho nesse sentido, nós vamos estar nos transformando num homem de bem, um homem consciente de suas responsabilidades, que procura fazer sempre o melhor. No propósito de definir a qual distância nós estamos de Deus, tendo por média nossa proximidade com o semelhante, Kardec vai nos oferecer uma lista que pode ser um roteiro para nossas reflexões sob o título O Homem de Bem. É em busca desse homem idealizado por Allan Kardec que Richard Simonetti ele vai desenvolver nesse livro comentários nessas páginas maravilhosas e ele espera, como nós também esperamos, que nós estejamos apreciando a leitura. Por quê? Porque é através dessa leitura que nós vamos fazer com que o nosso movimento de mudança e transformação se opere. Então, a todos vocês, uma excelente leitura e aproveitem o livro O Homem de Bem, de Richard Simonetti. E aí, galera do bem, você conhece o Homem de Bem? Se você não sabe como se comportar às vezes, o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma boa dica: o Homem de Bem, que também serve para nós meninas, viu? É bem simples. Quer ver? Ter fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Saber que nada acontece sem que Ele saiba. E se submeter às coisas sabendo que é de vontade dEle. Ter fé no futuro e por isso colocar os bens espirituais acima dos materiais. Aceitar as provas e expiações sem reclamar. Fazer o bem sem esperar recompensa. Pagar o mal com o bem. Defender o mais fraco e sacrificar os seus interesses pela justiça. Tá tranquila? Só que não! Encontrar satisfação no bem que faz aos outros. Pensar nos outros antes de si, ou seja, não ser nada egoísta. Ser bom, humano e benevolente com todo mundo e não distinguir ninguém por preconceitos. Respeitar as diferenças e quem pensa diferente. Ter a caridade como guia, nas palavras e atitudes. Não sentir ódio, rancor e nem vontade de se vingar. E perdoar todo mundo. Todo mundo! Ser indulgente com os outros porque sabe que não é perfeito. Não ficar expondo os defeitos dos outros. Pelo contrário, ressaltar as qualidades do próximo. Conhecer a si mesmo, estudar as suas imperfeições e se esforçar para combatê-las. Não ter vaidade e usar bem os bens materiais, pois sabe que não serão eternos. Se conviver com alguém com quem tem certa autoridade, utilizar disso para elevar a moral dessa pessoa e não humilhá-la. Respeitar a todos e vê-los como irmãos. Ou seja, ter na lei de justiça, amor e caridade o verdadeiro sentido da vida. E se questionar se está seguindo direitinho esse caminho. Realmente é muito fácil, né?
Mas lembre-se, não é isso tudo que formam as qualidades do homem de bem. É mais do que isso. Mas se você fizer um esforço e seguir isso aí, estará num bom caminho para conseguir as outras qualidades. Claro, nem eu nem você vamos mudar da noite pro dia. Mas vocês repararam naquela palavrinha? Esforço. Ninguém espera que alguém se torne um homem de bem da noite pro dia. O desafio é pegar essa lista aí, ver o que você já tem facilidade em fazer, o que é mais difícil e ir trabalhando aos poucos. Um dia iremos conseguir. Mas comece logo, porque senão daqui a um tempo você pode se perguntar: por que eu não comecei antes? Se você decidir começar agora, amanhã já vai ser mais fácil. Até porque a lista não é pequena. Então, vamos ao trabalho. Te vejo quinta que vem. Até lá!